A vida do apóstolo Paulo. Nós vamos fazer aqui uma série com 3 vídeos. Esse primeiro vídeo você vai ter um e-book incrível, eu já quero compartilhar ele com você para você ver como que ele está ficando. Nós vamos mostrar uma timeline da vida do apóstolo Paulo, desde aqui inicialmente assim, no seu nascimento até a sua morte, quando ele foi aprisionado em Roma e foi morto. Mas nós queremos compartilhar com você curiosidades da sua vida, contar um pouquinho de cada parte da sua vida, por que ele escreveu 13 epístolas fundamentais para a doutrina bíblica cristã em nossos dias. No segundo vídeo dessa série, nós vamos mostrar a sua viagem missionária, a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária, mostrando em cada ponto como Paulo escreveu cada das suas cartas nessa viagem e como ele se direcionou para cada público, Colossenses, Filipenses, quando ele esteve nessas cidades, os seus acontecimentos históricos. E no terceiro vídeo da série, nós vamos falar das suas cartas, a importância dela para a doutrinação e discipulado da igreja cristã. É incrível, nós temos aqui uma série maravilhosa, eu espero que você consiga assistir os 3 vídeos dessa série. E ó, não deixa de baixar não, deu bastante trabalho esses e-books, eu tenho certeza que vocês vão amar e vai abençoar demais o estudo de vocês, amém? Deus abençoe vocês e bora lá pro estudo! Hilber, foi maravilhoso fazer esse estudo, a gente aprendeu bastante, crescemos muito, a gente está até com o dedo calejado de desenhar aqueles mapas, eu vou compartilhar com eles já para eles darem uma olhada no segundo vídeo da série, os mapas ficaram incríveis, e também pegar ali em Atos dos Apóstolos e pontuando cada parte onde Paulo esteve, as suas cartas, cada evento que aconteceu, foi realmente um período incrível para a gente ensinar, a gente acaba aprendendo bastante, né, Hilber? Exato, exatamente. E é bem interessante quando a gente vê toda essa movimentação e a gente estuda a vida do apóstolo Paulo, e isso também nos motiva a fazer uma obra missionária também, né? Não tão grande quanto a dele, porque a dele foi revolucionária, tanto é que ele está relatado na Bíblia como um homem inspirado por Deus, um homem onde foi em diversos lugares, e onde levou o evangelho ali bem no seu início, né? E isso vai nos inspirar a fazer também essas campanhas missionárias. E isso é uma coisa também que evidencia a fé em Deus, né? Porque tem muitos ateus que falam que Jesus Cristo foi simplesmente uma manifestação intelectual dos apóstolos daquele tempo, mas a gente percebe que a mudança que ele causou na vida de pessoas, e Paulo foi uma delas, que não pode ter sido somente uma coisa intelectual, uma coisa filosófica, mas uma coisa real e concreta. Maravilha. E olha só, para você fazer download gratuito desse e-book que está aqui no vídeo, você vai acessar papocomdeus.com.br, olha o link aqui abaixo, papocomdeus.com.br/estudos, ok? Lá tem esses e-books aqui e tem mais de 230 e-books que eu e o Uber já fizemos para edificar a sua vida, tá bom? Ó, Max, eu quero receber esses e-books, são incríveis, eu quero guardar isso em casa, quero colecionar. Chama a gente aí no WhatsApp, vai em qualquer lista do WhatsApp que você estiver, clica aí nos administradores, ou eu e o Wilber, chama a gente no particular, pergunta o valor e a gente imprime aqui numa impressora. Temos aqui uma copiadora que ela faz ampliação, a gente imprime e manda para você pelos correios. Eu já tenho os meus mapas, chegaram os mapas mentais do Papo com Deus, são mapas que nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, ó. Tem os mapas aqui incríveis, as festas do Senhor, a gente conseguiu rodar isso na gráfica do irmão Juliano, e a gente vai estar disponibilizando isso para vocês também a partir da semana que vem. Quiser chamar a gente também no WhatsApp, pode chamar a gente que a gente vai compartilhar isso aí com vocês, amém? Já quero compartilhar aqui de cara esse e-book que está incrível, maravilhoso, e eu quero começar a leitura exatamente aqui nesse ponto principal aqui em cima, ó. Paulo, né? A vida do apóstolo Paulo. Paulo, comumente conhecido como Paulo de Tarso ou São Paulo, foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento, que foram 13 epístolas. O cara era muito bom. O cara só escreveu 13 epístolas das 27 que nós temos no Novo Testamento. Se não me falha a memória, né, Hilber? Parece que nós temos 27 cartas e o apóstolo Paulo ficou com 13 delas, não é isso? No caso são 27 livros total, né? Entre cartas e livros, e Paulo chegou com 13 no total desse Novo Testamento aí. Então, praticamente 50% quase que do Novo Testamento, o cara escreveu quase tudo. A influência que exerceu no pensamento cristão chamada paulinismo
foi fundamental por causa do seu papel como proeminente apóstolo dos gentios. Paulo se declara apóstolo dos gentios, vocês sabem disso. Durante a propagação inicial do evangelho, Paulo também exerce uma grande influência na filosofia cristã, tendo Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino usufruindo do seu pensamento. Então, assim, o cara era realmente um cara diferencial. E nós vamos explicar por quê. Porque os pais de Paulo, você vai ver mais abaixo, eles eram fariseus zelosos da lei. E eles tinham uma condição financeira boa. Então, eles fizeram Paulo já estudar na melhor escola de teologia da Torá da época. Porque a lei era observada pelos judeus mais zelosos. Então, Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Você vai entender um pouquinho sobre isso. Aí você vai entender por quê. Paulo era radical, ele perseguia e matava cristãos. Não é que ele era radical. Ele era radical da lei. Ele amava a lei do Senhor. E ele foi muito letrado na lei. Então, o que aconteceu? Deus pegou ele e falou, vou usar o cara mais letrado que tem nesse tempo. Vou transformar esse cara no meu discípulo, no meu apóstolo. E esse cara vai levar a mensagem pelo mundo inteiro. Você vai entender isso quando você vai para os mapas da viagem missionária, falar, Deus sempre foi muito sábio. Deus é inteligente naquilo que ele faz. E aí eu quero compartilhar com vocês de onde nós fizemos essa bibliografia sobre a timeline da vida de Paulo. Na Bíblia Thomas Nelson, nós pegamos os comentários de 1ª e 2ª Timóteo, de Robert W. Eabrog, tá? Ele que fez o comentário de 1ª e 2ª Timóteo, e também o comentário bíblico da Vida Nova, de Bruce Winter. Então você vai ver isso na Vida Nova, exatamente pela direção de D.A. Carson. Nós temos aqui o comentário bíblico Vida Nova, tá aqui, ó. Então nós pegamos desse pequeno livrinho aqui, de quase 2.000 páginas, deixa eu ver se é quase 2.000 páginas, se ele já tem 2.000 páginas. 2.157 páginas, um pouquinho mais talvez, e nós fizemos essa composição para vocês entenderem, tá? E aí nós vamos começar aqui já pelo nome do apóstolo Paulo, tá? Então, ó, Paulo de Tarso, ele é exatamente, ele nasceu na cidade de Tarso, ok? E Saulo era o seu nome em hebraico, enquanto Paulo era o seu nome no grego, também conhecido como, em latim como Paulus, ok? No grego era Paulo e também no latim flexionava como Paulus. Então muitas pessoas vão falar que o nome de Paulo foi mudado por Deus. Nós vamos mostrar para você por que o nome de Paulo não foi mudado por Deus. Começando daqui do seu nascimento, ó. Paulo nasceu 5 anos antes de Cristo, em Tarso, na Turquia. E aqui eu quero já fazer um parênteses, para já saltar para o e-book que eu prometi para vocês, das viagens missionárias aqui, ó, do apóstolo Paulo. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a viagem missionária, você vai ver que Jerusalém, ela fica bem aqui embaixo, ó, Jerusalém, ok? Se eu tirar o zoom, ó, Tarso, subindo aqui de Jerusalém, ó, Tarso fica mais ou menos aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Fica aqui na Cilícia, ok? Na região da Turquia, na Cilícia. Eu vou tirar aqui o zoom, agora eu vou dar um zoom aqui para você ver, ó, tá vendo? Cidade de Tarso, e era perto, né, das portas da Cilícia. Então você passava aqui por Antioquia, né, tá aqui, ó, você passava por Antioquia, e aí você chegava aqui em Tarso, aqui em cima, e Jerusalém ficava bem mais aqui embaixo. Por que eu tô mostrando isso? Porque esse aqui é do estudo 2 que nós vamos fazer, que é as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, nas viagens missionárias, você vai conseguir entender melhor. Essa aqui, no caso, foi a 3ª viagem missionária. Você vai ver que aqui em cima tem uma outra cidade, ó, de Tarso, aqui, ó, perto de Filipos, onde ele escreveu a carta aos Filipenses. Ó, tem uma cidadezinha, uma ilhazinha chamada Tarso, ok? Não é essa daqui, que fica ali na região da Macedônia, ok? Tá aqui, ó, Macedônia, e aqui você vai ter a cidade de Tarso. Não é essa, nós estamos falando da que fica ali na Turquia, exatamente na Cilícia, que fica aqui, ó, Cilícia, e a cidade de Tarso. Cara, esse mapa deu trabalho pra gente fazer cada quadradinho desse. Inclusive, ô Wilber, eu coloquei até a ilha de Patmos aqui, ó, onde o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, ó. Tem uma ilhazinha aqui, ó, chamada Patmos. Aí eu coloco aqui que foi o apóstolo João que escreveu exatamente a epístola, o livro do Apocalipse, ok? Então, ó, é incrível você ter esse mapa, fica ligado aí, que nós vamos disponibilizar na próxima aula para você ter esse mapa em casa. E caso você queira, ó, primeira viagem do apóstolo Paulo, ele fica basicamente aqui na região da Galácia, Cilícia, Pisídia, Frígia, e nós vamos falar cada evento que aconteceu lá, ok? Então Paulo parte aqui no evento, daí ele fala com os crentes em Derbe, os crentes em Cônio, Paulo em Listra, ele é apedrejado, e Elimas fica cego. Então você vai conhecer vários comentários bíblicos explicando um pouquinho da sua viagem. Já na 2ª viagem missionária, ele vai sair ali do porto, mais ou menos em Antioquia, ele vai em Cônio, vai novamente aos crentes de Derbe,
ele vai passar pela Pisídia, Listra, ele vai em Éfeso, ele vai entrar em uma sinagoga, vai fazer uma grande exposição em Éfeso, depois nasce a igreja de Éfeso depois de sua exposição. Em Troade, Paulo vai ter uma visão, que Deus vai entregar uma visão para ele passar exatamente para a região de Filipos, onde ele chega aqui aos Filipenses, Tessalônica, Bereia. Cara, é incrível, fica ligado, esse não é nosso estudo, eu acabei fazendo uma introdução gigante. Esse e-book tá maravilhoso e eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. Então, ô Wilber, Paulo nasce 5 antes de Cristo, ok? E ele morre em 67 depois de Cristo. Portanto, Paulo tinha 62 anos de idade, com uma vida, em 62 anos, o cara fez mais, ele se converteu com 34 anos. Portanto, nós podemos dizer aí que Paulo teve 28 anos de evangelho e 28 anos pregando para muitas igrejas, implantando muitas igrejas e também escrevendo 3 das principais epístolas do Novo Testamento, não é isso? Exato, exato. Então a gente consegue perceber a veracidade que teve, né, no encontro dele com Jesus Cristo, no qual faz ele totalmente mudar a mentalidade, né, ter uma nova mentalidade e ter uma nova vida, né, uma vida agora pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus, onde ele tinha que levar aonde Deus o direcionava, né. E o interessante disso tudo, como você falou, é que Deus não muda o nome dele, né? Acontece ali um fenômeno, vamos chamar assim, de transliteração, né? O nome Paulo é de uma etimologia, de uma nação, no caso ali, a hebraica, que depois passa por um dialeto gentílico, mas é o mesmo nome. É como se fosse hoje, mais ou menos, Tiago e James, ou Peter e Pedro. É o mesmo nome, só que em línguas diferentes, em dialetos diferentes. Foi isso que aconteceu com o nome de Paulo. Maravilha, o que o Wilber falou é exatamente isso. Primeiro eu citei aqui, que Paulo, ele morre em Roma, na Itália, com 62 anos de idade, ok? Porque você vai fazer as contas e você vai chegar que ele nasceu 5 anos antes de Cristo, ok? Vamos lá, o nome Paulo, muitas pessoas falam que o nome Paulo, ele foi mudado pelo Senhor. Uma vez que ele se encontrou com Jesus, o seu nome foi mudado, etc. E não é verdade. Então, Saulo, a sua etimologia, ou seja, a raiz da palavra, significa desejado. Saulos é de origem hebraica e Deus não mudou o nome de Paulo. Essa é uma transliteração dos idiomas. Desde Atos 13:9, o nome de Paulo é introduzido e Saulos não será mais utilizado, com exceção da repetição dos relatos da incidência da estrada de Damasco nos capítulos 22 a 26. Portanto, ele era apóstolo dos gentios, muito mais conhecido pelo seu nome latim, quando ele ia a Roma ou para algumas regiões que eram a parte latim, eles falavam Paulos, e na região grega nós sabemos que o nome Paulo, ele faz referência exatamente a Paulo, né, no grego, e ele falava muito mais com o povo gentil, portanto o seu nome hebraico não era mais utilizado. Ele mesmo se considerava o apóstolo dos gentios. Os seus pais, lembra que eu falei do zelo? Os seus pais eram hebreus e fariseus da tribo de Benjamim. Você vai ver isso em Filipenses 3, do 5 a 6. Exatamente por isso, seus pais fizeram ele estudar aos pés de Gamaliel, que era um homem letrado da lei. E então, ele se torna um homem mais zeloso, mais conhecedor das escrituras e também de muitas escrituras do seu tempo. Paulo não lia somente a Torá. Paulo estudava a Torá, mas ele lia diversos outros autores no seu tempo. Então, ele era um homem extremamente letrado. Profissão. Paulo fabricou tendas, está em Atos 18, 3. E aí nós vamos chegar aqui em cima, ele estudou com Gamaliel, rabino respeitado nas instruções religiosas da lei de Deus e também nos costumes judaicos. Você vai ver isso em Atos 22, 3. Paulo foi um perseguidor da igreja de Cristo. Ele estava no apedrejamento de Estevão, ele agia com violência contra os cristãos porque ele era um zeloso e radical da lei. Max, onde está isso? Atos 8, 7, 57, 22, 20, 8, 3, 9, 1 e 2, 13 e 14, você vai ver isso. A sua conversão. Jesus o encontra e ele se torna um apóstolo de Cristo. Você vai ver nesses versos aqui de Atos 9 até o Atos 22, e a timeline fica exatamente assim, ó. Paulo, tá aqui, ó. Paulo, ele nasce 5 anos na cidade de Tarso, na Sicília, Atos 22, 3. Logo depois, ele persegue os cristãos, você vai ver ele com 29 anos perseguindo os cristãos. Aos 34, ele tem um encontro com Cristo, ok? Aí você vai ver aqui, ó, primeira viagem missionária. Ele foi separado pelo Espírito Santo, foi dos 46 aos 48.
Aos 49 anos de idade, a reunião em Jerusalém. Aos 49 aos 52, a sua segunda viagem missionária. 52 e 56, sua terceira viagem missionária. Ele foi preso em Jerusalém entre os seus 56 e 57 anos de idade. Ele foi aprisionado novamente em Roma, mas depois ele foi solto. E a última vez ele foi aprisionado e julgado e executado em Roma. Isso aos 67 anos depois de Cristo. E 67, se você subtrair os 5 anos antes de Cristo, você chega exatamente aos 62 anos de idade, ok? Olha só, Paulo foi curado da sua cegueira quando ele se encontra com Cristo, ele se torna cego. Você sabe que Cristo o cega, porque Cristo é o sol da justiça. Então ele teve um encontro com Ananias e recebeu a incumbência de levar o evangelho. Aí, Paulo faz a fundação da igreja de Corinto. Paulo fundou a igreja por volta de 50 depois de Cristo. Aqui, mais ou menos aqui, na sua segunda viagem missionária, você vai ver isso no próximo estudo. Na sua segunda viagem missionária, ele passa pela igreja de Corinto, então ele funda a igreja de Corinto. Ela se originou a partir dos sermões que Paulo pregou na sinagoga judaica, cujo líder estava os primeiros convertidos. Atos 18:8. Isso você vai ver mais de forma ampliada, não só no mapa, mas também na história que nós vamos contar no próximo vídeo, no próximo episódio, ok? Viagens missionárias. 14 anos após a sua conversão, ele faz a sua primeira viagem missionária. Gálatas 1:15 a 20. Hilber, então, Paulo se converteu com 34 anos de idade e 14 anos depois, ou seja, aos 48 anos que está aqui, ele faz sua primeira viagem missionária. O que eu queria que você pontuasse, Hilber? Então, me parece que para trabalhar na obra de Deus, não é qualquer um e de qualquer jeito. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Paulo fica 3 anos estudando no deserto da Arábia, aprendendo as escrituras, com a visão do Messias agora, não mais com a visão da Torá, mas com a visão da graça. Isso está em Gálatas 1:17. E as pessoas por aí chegam e começam a pregar a mensagem da palavra de Deus. Obviamente que o evangelho deve ser propagado, mas as pessoas não têm um conhecimento mais profundo e saem por aí falando com seus ouvidos e que sua boca quer dizer. E eu já vi cada heresia na internet. Parece que falta um pouquinho de zelo e também de respeito na hora de estudar a palavra de Deus, não é? Exatamente, Max. Isso acontece muito. Eu vou dar aqui exemplos, tá? Isso não é um ataque pessoal, mas é um exemplo onde eu vejo na minha realidade, é um recorte da minha realidade. Muitas igrejas pentecostais, uma pessoa tem um relato de conversão muito forte, e aí os líderes da igreja já botam essa pessoa para pregar, para levar a palavra, mas sem dar uma instrução, uma direção certa para essa pessoa, sem dar um tempo de preparo para essa pessoa. O que acaba ocorrendo? Heresias ou uma mensagem que não é condizente com o evangelho. E quando nós vemos a trajetória de Paulo, o que ocorre, né? Paulo parece que se preparou bastante, tanto espiritualmente como intelectualmente, para poder fazer as suas viagens missionárias e levar o evangelho mais condizente com a verdade. Ele não simplesmente se converteu e saiu logo em seguida. Ele teve todo um preparo por Deus, um preparo espiritual para aguentar os ataques, tanto dos nossos irmãos, como eu falo, irmãos do ser humano em si, que vai contra a fé, quanto também das armadilhas e tentações do diabo, né? Então ele se preparou, ele teve uma imersão, vamos falar assim, né? E aí sim, quando ele já estava apto, quando o Espírito Santo já trabalhou na vida dele, ele saiu para levar a mensagem. E o que a gente vê hoje é ao contrário, né? Como eu falei, uma pessoa que tem um testemunho de vida forte, um testemunho de vida que ali é bem impactante, essa pessoa já quer ir logo a levar essa mensagem, já quer logo se colocar em posição de mestre sem estar com o devido preparo. Maravilha, muito bom. Para a gente voltar aqui para o nosso mapa e a gente vai já concluir esse estudo, nós já estamos aqui embaixo. Então, Paulo conhece Pedro e Tiago em Jerusalém, você vai ver em Gálatas 1:18. Ele vai retornar para Tarso e na Síria, você vai ver isso em Gálatas 1:21. Barnabé o convida para ensinar em Antioquia, e isso é muito legal, você vai ver no próximo, nas viagens missionárias de Paulo, ele indo para Antioquia ensinar, ele começa então a formar e fundar igrejas. Depois ele retorna para Jerusalém para apoiar a igreja local, está em Atos 11:27 até o 30. Nós paramos aí, que aí teoricamente seria a segunda viagem missionária de Paulo, mas aí vem a terceira, lá em Atos 18 e tal, e é muito legal, a gente vai fazer esse trecho detalhado. Então nós colocamos para vocês, irmãos, aqui uma linha do tempo sobre a vida de Paulo.
do seu nascimento em 5 anos de Cristo até sua morte 67 anos depois de Cristo. Paulo, então, teria morrido com 62 anos de idade, jovem até, vamos dizer assim, mas era a sua terceira prisão. Ele foi aprisionado pela primeira vez em Jerusalém, mas ele foi solto. A segunda vez ele foi aprisionado em Roma, na sua terceira viagem missionária. E na quarta vez ele foi aprisionado novamente em Roma, foi julgado, sentenciado. E Paulo escreveu as 13 cartas que nós conhecemos hoje. Mas teve a última carta. A última carta que Paulo escreveu foi a segunda epístola a Timóteo, que ele já escreve ali na prisão, 2 Timóteo 4, do 6 a 8. E ele fala que ele agora vai ser oferecido como libação e tal, que ele guardou a sua fé. E então a coroa da justiça estaria reservado para ele. É muito bonito esse trecho, essa passagem, mas essa foi a última epístola que ele escreveu ali na prisão, foi 2 Timóteo, ok? Mas ele escreveu algumas cartas, chamado cartas da prisão. Wilber, fala pra gente um pouquinho dessas cartas, o nome delas e como foi que ele escreveu. Exato, né? Então nós temos ali 4 cartas que são chamadas as cartas da prisão, né? Que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo, ele ali reivindica em todas essas cartas, né, que ele está sobre correntes ou nas correntes ou algo assim, que dá a entender, então, que ele estava em um contexto ali de prisão, contexto acorrentados. E essas 4 cartas foram escritas ali na prisão, né, antes dessa prisão de Timóteo, que foi a última, que foi ali a definitiva, que ele só saiu de lá para ser sentenciado, julgado e decapitado, né? E um texto que eu acho muito bonito é Gálatas 1:23, né? Que fala assim, né? Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outra hora procurava destruir. Ou seja, aquele que perseguia os cristãos, agora está anunciando a fé que ele mesmo jurou lá antes da conversão que ia acabar, que ia destruir, né? Isso é bem bonito, o impacto que Cristo faz ao encontrar com as pessoas, a mudança que Cristo ressurreto faz ao encontrar com o ser humano. Maravilha. Irmãos, é de suma importância a gente entender um pouco sobre a vida do maior apóstolo, maior no sentido de propagação do evangelho. Ele sai ali da Turquia, ele vai para a Arábia, ele vai para tudo quanto é lado, ele sobe para Macedônia. Realmente ele foi um plantador de igrejas. Para nós que estamos à frente, ministramos, que somos pastores, líderes, precisamos entender mais as suas epístolas, precisamos estudar as suas epístolas. Eu falo que 1 e 2 Timóteo é uma aula para a igreja. Ele fala da sã doutrina, devemos entender a sua doutrina. Um homem zeloso da lei, depois ele se torna zeloso pela graça de Cristo. Veja que ele não tem mais a lei como rituais, cerimoniais, mas agora ele guarda a lei na fé e no coração. Ele tem o zelo de se santificar a Deus, porque ele entende que essa é a incumbência do cristão, sermos chamados para fora, separados ao Senhor, porque nós somos o povo dele, exclusivo, devemos ser separados. Paulo ensina muito isso nas suas cartas. O livro de Efésios é um livro bem místico, assim, espiritual, ele mostra muitas coisas bacanas, tem sombras e realidades. A sua carta aos Gálatas é maravilhoso, onde ele vai falar das 2 Jerusaléns, ele vai falar do verdadeiro judeu, que é circuncidado no coração. Suas cartas à igreja de Coríntios nos mostra conflitos. Olha, nós vamos fazer um estudo sobre as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver como é incrível. Estude, baixe esse e-book, veja esse vídeo novamente, baixe esse e-book, leia todas as referências bíblicas que nós estamos deixando aqui. Depois você vai ver a aula complementar dos mapas. É incrível entender as suas mensagens para cada igreja, como ele fundou cada igreja, cada evento, desde o seu apedrejamento, a sua fuga de alguns lugares. Paulo teve que fugir de alguns lugares para não morrer, né? Depois Paulo ser preso e mesmo na prisão Deus utilizar o seu tempo de sofrimento e angústia para gerar para a gente informações assim, discipulado, um aprendizado muito grande para a igreja de Cristo. Nós devemos entender que o aprendizado ele sempre está ligado a emoções, sejam boas, sejam ruins. E é por isso que a gente fala que Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade, porque Deus utiliza de atitudes boas ou ruins para formar o nosso caráter. Criança aprende com as coisas boas, com as coisas ruins, ela aprende o que é mal, ela aprende o que é bom. E assim é para a vida do cristão. Nós devemos entender que a nossa vida ela é uma vida espiritual. E como que Deus molda o nosso espírito? Exatamente de experiências boas e ruins. E nós devemos entender que Paulo deixou grandes cartas, um grande arsenal
maravilhoso de discipulado para a Igreja de Cristo por conta das suas perseguições, das suas fugas e também da sua morte. Tem sido incrível para a gente fazer esse estudo. Esse aqui é o primeiro vídeo da série da Timeline, o segundo das 3 viagens missionárias, não perde não, tá? E o quarto e o terceiro vídeo é um vídeo que vai mostrar sobre as cartas de Paulo. Você quer ter as 3 viagens missionárias, mais esse e-book da Timeline e também o e-book das cartas missionárias do apóstolo Paulo? Chama a gente no particular, fala, eu quero que vocês imprimam para mim aí em formato grande, que aqui, se eu não me engano, o formato é quase 1 metro. Aí a gente imprime isso e depois manda para vocês. Ô, Wilber, você tá com a sua revista número 2 aí? Vou pegar a minha revista número 1, ó. Se você quer estudar mais a Bíblia Sagrada com a gente, ó, nossas revistas de estudo bíblico. Essa é a revista número 1, o Wilber tá mostrando a 2. Todas as revistas nossas têm o QR Code. Você pode escanear, tem o vídeo aula ensinando, ó, a Parábola das 10 Virgens, tá lá, legal. O Wilber tá mostrando isso tudo lá, bacana. A Arca da Aliança, maravilhoso. Olha lá, qual que é esse? A estátua de... Os animais do Apocalipse, as bestas do Apocalipse, ó. Milênio, o reino estabelecido. Ó, é só você adquirir as nossas revistas. Tem um link aqui, ó. Vou deixar o link aqui para você, papocomdeus.com.br/revista. Tem estudos incríveis para edificar a sua vida. E lembrando que você comprando, você está abençoando o nosso ministério. Ó, papocomdeus.com.br/apocalipse. Tem vários e-books exclusivos do Apocalipse que não são gratuitos. Nós estamos vendendo 4 e-books lá para poder abençoar o nosso ministério. Max, mas por que vocês precisam de dinheiro? Primeiro, tudo que a gente faz é gratuito para manter tudo isso funcionando. Não é barato, a gente gasta quase 5 mil reais por mês, é muito caro, então a gente precisa vender bastante revista e e-book. Segundo, número 2, dia 20, 21, 22 e 23, estamos indo para o Nordeste levar mais de 15 mil reais de materiais gratuitos, revistas, mapas mentais, e-books. Nós mandamos confeccionar tudo aqui com o irmão Juliano da Base Publicadora. Sem ele, a gente não conseguiria fazer nada disso. Nós vamos levar para diversas igrejas. Nós temos um encontro lá na região de Pão de Açúcar, e nós vamos levar para mais de 40 igrejas materiais gratuitos para edificar aquela região, para abençoar o estado do Alagoas. Com certeza vai ser um tempo maravilhoso e nós contamos com a ajuda de vocês, amém? Quer nos ajudar? Os dicionários do Apocalipse, papocomdeus.com.br/apocalipse, ou nossas revistas, papocomdeus.com.br/revistas. Max, eu não tenho condição, não tenho dinheiro, ou sei lá, não quero abençoar porque eu não tenho um coração na mordomia de Deus. Tudo bem, não tem problema. Vai lá e acessa nosso conteúdo papocomdeus.com.br/estudos. Não é que não tem problema, nós vamos fazer estudos sobre mordomia e vamos mostrar para você que você é obrigado a cuidar das coisas do seu Senhor. Mas de qualquer forma, se você não tem condição, pega nossos conteúdos gratuitos lá no site para você se edificar a tua igreja, edificar a tua célula aí também. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu falo, fica ligado, porque os 2 próximos vídeos da série são incríveis e eu tenho certeza que vai somar muito no seu conhecimento, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.